Olá, meu nome é Erika Yasmin, sou aluna do ensino médio da ETEC de Imbu e neste vídeo eu e meus colegas vamos apresentar nosso projeto técnico-científico, cujo nome é Política se Discute, o qual visa discutir e entender a relação dos brasileiros com o meio político atual. Vale ressaltar que esse projeto foi orientado e supervisionado pelo nosso professor Igor Guedes. Este trabalho trata de uma análise política do nosso país, pois desde os tempos de colônia, o Brasil foi liderado por elites que tinham seus interesses próprios. E com uma democracia tão jovem, é de se entender que haja um cenário político tão imaturo em relação aos outros países, com grande polarização no meio e discussões sobre ações que devem ser tomadas em sociedade que não levam a lugar nenhum. Pensando neste tema, levantamos os seguintes questionamentos. Por que tantos brasileiros não se interessam pelas eleições? Por qual motivo o Brasil, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é o segundo país no mundo que menos se interessa por política? Por qual motivo a maior parte dos brasileiros não se sente representada pelos políticos? E quais impactos o cenário político atual trará para a população? Ter a consciência política nos permite exercer o nosso dever de escolher os representantes de nossas ideias. Por isso, a realização deste trabalho se faz necessária, pois, além de dissertar sobre o tema, queremos criar um interesse do público sobre ele, de forma a fazer com que ele busque mais informações sobre o assunto. Com base nos questionamentos apresentados, levantamos como hipóteses para os interesses do brasileiro por política a perda de confiança em seus representantes, isso por conta dos inúmeros casos de corrupção e medidas autoritárias na história do país. Junto a isso, o direcionamento da mídia e da religiosidade das pessoas em relação à política é algo a se notar, já que muitas das informações são dadas através de programas televisivos e pelas igrejas, essas que são dadas como verdades e seguidas sem questionamentos pelas pessoas. Temos como objetivos fornecer informações sobre a história da política brasileira, instruir as pessoas sobre o atual cenário político, assim como incentivar a pesquisa durante a escolha dos representantes e para a verificação de veracidade das notícias divulgadas. E para finalizar, mostrar que a política em si faz parte do cotidiano de todas as pessoas. No contexto do tema, há alguns tópicos que devem ser mencionados, como o da cultura política do Brasil, que, na parte dos cidadãos, há uma grande insatisfação pela falta de representatividade, já que, segundo o Politize, apenas 9% da população se sente representada pelos seus governantes. Já na parte dos regentes, há inúmeros casos de corrupção, sendo que o próprio filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, é suspeito de se envolver em esquemas de corrupção em 2018. Outro tópico importante é o da educação, esta que vem sendo desmantelada com o tempo pelo Estado, prejudicando aqueles que não têm condições de pagar para estudar. Segundo o jornal UOL, 18% do orçamento destinado à educação foi cortado, totalizando mais de R$ 1 bilhão e colocando em risco diversas universidades federais que, se fecharem, vão aumentar as desigualdades sociais do país. Aliada a isso, há a causa do meio ambiente que vem sendo deixada cada vez mais de lado pelo governo atual, visto que mais 35% dos orçamentos ambientais foram cortados. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi acusado de contribuir para o comércio ilegal de madeira da floresta amazônica, além de ter dito em passar a boiada e mudar o regramento, enquanto as atenções estavam voltadas para a pandemia do coronavírus. O último tópico é o da saúde. Essa aqui recebeu um baque com a pandemia da Covid-19 e as mais de 610 mil mortes, proveniente da péssima gestão do governo federal na tomada de decisão para o isolamento social necessário e na compra e distribuição de vacinas. A minimização da pandemia feita pelo governo Bolsonaro resultou em um pico de mais de 4 mil mortes diárias e na maior recessão econômica de todos os tempos. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizamos como metodologias livros, jornais, revistas digitais e sites confiáveis para as nossas pesquisas, assim como divulgamos informações e conhecimentos sobre o tema e interagimos com o público no nosso perfil no Instagram. Junto a isso, fizemos também uma pesquisa de campo com perguntas padronizadas direcionadas às pessoas com ou sem conhecimento sobre o tema, buscando conseguir dados sobre a relação do povo com a política. Também fizemos entrevistas com especialistas na área, fazendo perguntas de cunho popular, e discutimos as respostas em busca de um consenso. Para compreender adequadamente a relação entre política e sociedade, precisa-se antes conhecer alguns conceitos, como a da própria palavra política, que deriva do grego políticos, que designava cidadãos que viviam nas polis.
As polis, por sua vez, era usada para se referir à cidade, ou no sentido mais abrangente, à sociedade organizada. Dessa forma, a origem da política remonta à participação na comunidade e à vida coletiva. Para Wolfgang Leonmar, em seu livro O que é Política, de 1982, a política é uma referência permanente em todas as dimensões do nosso cotidiano, na medida em que este se desenvolve como vida em sociedade, surgindo diretamente com a história, sendo dinâmica e articulada pelos sujeitos que a vivenciam. Ademais, é necessário também entender o conceito de democracia, que pode ser definida por regime político baseado nos princípios de prevalência popular e na distribuição equitativa de poder, de acordo com o dicionário Aurélio. No Brasil, vigora a democracia representativa, e nela o exercício do poder político pela população é feito de maneira indireta, isto é, através de eleições, em que se elege um governante para representar suas ideias, ou os que mais coincidem com elas. Também é importante conhecer acerca de temas básicos, como o de 3 poderes, doutrina idealizada por Montesquieu, que visa separar os poderes políticos em 3, legislativo, executivo e judiciário, sendo o papel do legislativo criar leis e fiscalizar o executivo, do executivo, administrar, e do judiciário, interpretar as leis e julgar. No Brasil, essa divisão é garantida pela Constituição Federal de 1988, segundo o artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Além disso, é necessário entender a questão das ideologias de esquerda e direita. A ideologia de direita defende autonomia e liberdade individual, para que o indivíduo atinja seus objetivos através da meritocracia. Já a ideologia de esquerda defende o fim da desigualdade social, promovendo a igualdade e bem coletivo de uma sociedade. No entanto, não há um consenso sobre a definição de expressões, mudando-as, além do tempo, também conforme o espaço. Blesser Pereira, após analisar o estudo de Norberto Bobbio, profere: Bobbio diz que é de esquerda quem defende a igualdade, quem luta por uma distribuição de renda mais igual, por uma maior justiça social, e é de direita quem não tem este objetivo como prioridade, vendo a desigualdade como inevitável e, sob muitos aspectos, desejável. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, realizamos via Google Forms uma pesquisa de campo que visa compreender o posicionamento parcial da sociedade sobre a participação popular na política, com o objetivo de avaliar a visão da população sobre o assunto. Obtivemos um total de 110 respostas, sendo o maior público pessoas de 18 a 30 anos, com 53% das respostas. O formulário ficou aberto durante um mês. Sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil, 73% responderam que concordam. Indagamos se todos os políticos eram corruptos e 73% responderam que sim e 27% responderam que não são todos. Por último, questionamos se eles pretendem acompanhar e cobrar os candidatos eleitos por eles. 85% responderam que sim e 15% não se comprometeram a fazer isso. Ao perguntarmos sobre o nível de conhecimento deles sobre política, 53% responderam que é médio, 37% responderam que é baixo e apenas 10% responderam que possuem autoconhecimento. Perguntamos também por onde eles se informavam sobre política. 74% responderam por redes sociais. Em segundo lugar, com 73%, ficaram os sites de notícias. E, por último, com 66%, os telejornais. Já sobre as eleições, 68% dos indivíduos se interessam, 27% se interessam pouco e 5% não se interessam. 74% das pessoas acreditam que é essencial que políticos debatam assuntos como identidade de gênero, machismo e racismo. 21% acham necessário, mas não é prioridade. E 5% acreditam que não é papel dos políticos. Com o desenvolvimento dessa pesquisa, podemos observar que a maioria das pessoas possuem conhecimento médio sobre política. Porém, a porcentagem de quem possui conhecimento baixo ainda é bem elevada. Observamos também que a maioria dos indivíduos se antenam sobre assuntos políticos, principalmente por meio das redes sociais, o que pode ser perigoso devido à grande quantidade de fake news disseminadas nesse meio. Por fim, percebemos que a maior parte do público acredita que todos os políticos são corruptos, evidenciando uma das razões pelo qual o interesse por política não seja totalmente pleno. Apesar disso, a maioria dos indivíduos está comprometida a acompanhar e, quando é necessário, cobrar de seus candidatos. Realizamos também uma entrevista com os profissionais Marcos Alcobieri, licenciado em Geografia, e Samela Utsky, licenciada em História, com o objetivo de ter a opinião deles acerca da política na sociedade atual.
Perguntamos a ambos o que falta para as pessoas entenderem que a política está no dia a dia de todos, quais impactos o cenário político atual trará para a população, como definiriam a democracia no Brasil, se acreditam que, como educadores, podem ajudar as pessoas a se interessarem mais pela política e se a decisão de não agir politicamente também é uma forma de se posicionar. Ao nos responder, eles mostraram que acreditam em meios que possam propagar maior participação política da população, inserindo cada cidadão e também tornando responsável pelas decisões políticas. E quando falam sobre os impactos do cenário político atual, eles entendem uma piora nas diversas desigualdades sociais. Eles também acham que, com a propagação dos meios sociais, fake news avançam, dificultando uma posição política com orientações confiáveis. Quando perguntamos sobre a democracia de nosso país, percebemos que a democracia é um termo que se diferencia de acordo com cada estado, e que no Brasil é um sistema recente se comparado a outras, tendo muito que melhorar. Ainda não se tem uma democracia na prática. Muitos exemplos nos mostram isso, como a pouca participação política. E uma frase da professora Samela que marcou foi: "O Brasil é um país que não se tem direitos, se tem privilégios." Acreditamos que os professores são essenciais para a nossa formação política, e percebemos que eles também adotam essa ideia, pois, como educadores, eles acreditam sim que podem ajudar as pessoas a entenderem mais sobre política. Na verdade, esta é a intenção deles, mesmo que seja uma tarefa difícil, pois eles buscam sempre expor os fatos que aconteceram, coisa que contribui para a formação de posicionamento, sendo ele contrário ou não. Mas será que abster-se também é uma forma de posicionamento político? Eles acreditam que se abster também é uma forma de se posicionar politicamente, sim. Isso acontece muitas vezes por meio da opressão presente historicamente no nosso país, mas o professor Marcos não considera que isso seja falta de conhecimento. Entretanto, traz consequências, já que não se participa das decisões do país, muitas vezes perdendo voz de lutas diárias de grupos sociais que demandam maior atenção e que buscam igualdade. Notamos então, com essa entrevista, que obtivemos respostas semelhantes, mas que ainda assim se diferenciaram, pois as disciplinas acabam influenciando em suas respostas. A professora Samela levou em consideração diversos fatores do nosso período histórico, enquanto o professor Marcos abordou temas mais atuais da nossa sociedade. Mas ambos mostraram-se esperançosos com a política brasileira, mostrando que tudo depende da participação da população. Com isso, conseguimos compreender visões diferentes que nos agregaram muito conhecimento e embasamento para a realização deste trabalho. Criamos um perfil no Instagram chamado Política se Discute, onde através de posts no feed e nos stories explicamos conceitos básicos da política, indicamos figuras públicas e divulgamos conteúdos que contribuíssem na compreensão de assuntos tratados. Tivemos como objetivo desse projeto informar as pessoas de uma forma simples e dinâmica, de modo que alcançássemos um maior público. Realizamos 18 publicações, sendo entre elas 4 vídeos, com 150 visualizações cada. Tivemos em média 29 interações por post, atingimos 92 seguidores e recebemos comentários como extremamente necessário e ótimo conteúdo. Para complementar nosso projeto remoto, criamos também um canal no YouTube de mesmo nome do nosso Instagram, no qual publicamos nosso podcast, onde explicamos por meio de diálogos conceitos básicos da política, como a tripartição dos poderes, conceitos de esquerda e direita e a cultura política no Brasil. No diálogo, uma pessoa que entende sobre política responde às perguntas de outra que é leiga no assunto, fazendo com que ao final haja um entendimento e aprendizado dos temas tratados. Nosso podcast foi dividido em 3 episódios, no qual tivemos uma quantidade razoável de visualizações e interações por post. Recebemos também avaliações muito positivas de quem ouviu e alcançamos um amplo público, uma vez que o formato escolhido para a divulgação é acessível. Para nossa exposição, realizamos um cartaz em tamanho amplo dividido em 3 explicações de tópicos importantes: esquerda e direita, tripartição dos poderes e cultura política brasileira, ambos assuntos tratados no nosso projeto. Consideramos que o desconhecimento sobre os temas expostos é comum e a falta de informações sobre eles é uma das principais causas de intolerância política. A exposição em si conta com a definição do nosso PTC com QR Codes dos nossos podcasts e assuntos que consideramos atraentes e que poderíamos torná-los de fácil entendimento. Buscamos um local próximo às escadas com um bom fluxo de pessoas, dando maior visibilidade à exposição. Ao decorrer dos dias, recebemos vários elogios referentes à nossa exposição. Muitos enalteceram o design, a escrita, as informações e o tema, tanto do nosso PTC quanto dos assuntos explicados no cartaz, indicando que tudo foi um sucesso.
Certos indivíduos possuíam dúvidas a respeito dos temas então expostos e conseguiram esclarecê-las. Mesmo sem alguns elogios orais, percebemos que obtivemos uma boa percepção visual, atraindo os olhares de quem passasse pela nossa exposição. Com o desenvolvimento deste trabalho, percebemos que, de fato, havia muitas incógnitas em relação a como a política funciona. Ao início de nosso projeto, percebemos o quanto as pessoas são muitas vezes desinformadas em relação aos políticos ou aos acontecimentos políticos. Ao desenrolar do nosso projeto, podemos observar através do formulário e perfil da rede social que as pessoas possuem conhecimento médio sobre política, utilizam muitas redes sociais para obter informações e muitas vezes são desesperançosas em relação aos políticos, o que leva a essas questões a serem muitas vezes fatores de interesse na política. E então, obtivemos a partir de nossos conteúdos postados e expostos, pessoas que demonstraram interesse e entusiasmo, se questionando e engajando cada vez mais. Inclusive, buscávamos pensar com a cabeça da população brasileira, reconhecendo as dificuldades que trabalhadores enfrentam todos os dias e que acabam deixando a política de lado ou de modo oposto. Pessoas que se sentem tão confortáveis socialmente e economicamente que nem sequer se importam com a situação brasileira atual, não participando da política ativamente. Devido a esse e outros aspectos, foi possível, com o desenvolvimento desse trabalho, a descoberta e a implementação de métodos alternativos de transmissão de conhecimentos, sem comparação aos métodos tradicionais de ensino e estudo, que muitas vezes trazem uma dificuldade maior de compreensão. Concluímos assim que se faz necessária a tomada de ações preventivas e intervenções feitas por profissionais da área para que haja o devido interesse, esclarecimento e engajamento político, com auxílio de métodos que busquem prender o interlocutor, como os stories no Instagram que fizemos para que interagissem através de enquetes em nosso projeto. Também é de extrema importância que sejam disseminadas informações corretas e confiáveis, como de certo modo realizamos expondo as fontes em nossas postagens da plataforma do Instagram, de modo que haja o despertar do interesse dos indivíduos pela política para assim torná-la presente de forma saudável em nosso cotidiano. Então, finalizamos esse trabalho, mas com a certeza de que o conhecimento acerca de política é de fundamental importância para a construção social e democrática. Apesar dos temas abordados em nossas redes sociais sendo tratados muitas vezes com descaso, sendo até um tabu em algumas casas brasileiras, precisamos expor assuntos importantes que nos ajudam a questionar e entender o nosso papel como cidadão. Afinal, é a partir da política que criamos nossa realidade, sendo um direito primordial a todos o acesso democrático às informações verídicas, ressaltando assim o papel essencial da política quando desenvolvida de maneira clara e transparente. Além do mais, o projeto nos agregou conhecimento que evidenciou o quão é importante a compreensão do tema para o desenvolvimento pessoal e coletivo, fazendo análise histórica da sociedade em que estamos inseridos, nos permitindo entender que o interesse e o desinteresse em política foram construídos em cima de diversos fatores, como de gênero, cor da pele, profissão, renda, entre outros. Encerramos certos de que esse trabalho reuniu uma gama de informações e conteúdos importantes para todos que acompanharam e a nós que produzimos, agregando conhecimento e consciência de diferentes realidades que existem em uma mesma sociedade, e com a política sendo aplicada em diferentes maneiras. Agradecemos a atenção de todos que assistiram. Espero que tenham gostado. Oferecemos agradecimentos especiais aos nossos professores, em especial ao nosso orientador Igor, que nos auxiliou durante todo o trabalho. A mesma gratidão vai aos entrevistados Marcos e Samela, que se disponibilizaram da melhor forma a nos ajudar. Também é de muita importância reconhecer e agradecer aqueles que de alguma forma contribuíram com o nosso projeto, como nossos familiares e amigos. Nosso muito obrigado às pessoas que responderam nossa pesquisa de campo e interagiram em nossa rede social. Espero que esse projeto tenha ajudado muitas pessoas, do mesmo modo em que elas nos ajudaram a concluir mais essa etapa em nossa vida estudantil. Muito obrigada!